né? Isso. Certo. Olá, amigos. A todo o povo de encarnados e desencarnados que aqui se encontram reunidos nesta data tão especial, me alegro pelo convite, mais uma vez, de retornar no mês de aniversário, numa casa centenária. Vejamos, 113 anos. Tem gente que já deve estar encarnada a terceira vez, retornando a casa, trabalhando ou dando trabalho, que é o nosso jeito de ser, né? Isso faz parte. E alegra pensar que nessa sensação tão harmoniosa da espiritualidade aqui, podemos até supor que alguns dos fundadores provavelmente estejam aqui também, com o coração em festa e com a mente atenta aos trabalhos do bem. Junto, claro, aos patronos da casa, a todos os espíritos protetores que fazem desse foco em Porto Alegre um foco de luz e de trabalho. Então é uma grande honra estar aqui. E recém-egresso do trânsito de Porto Alegre, que nos atrasou um pouquinho, digamos que assim, que chegamos transformados aqui nessa casa, e alguém pode pensar assim, meu Deus, ele deve estar tonto, depois de 40 minutos ou 50 no trânsito, né, tá tudo engarrafado. Mas no momento que eu vi que chegaria atrasado, entrei em meditação, para que pudesse me entregar a experiência, e eu posso garantir uma coisa para vocês, pessoal, não sei como é que vai ser essa palestra, mas se eu não tivesse pegado esse trânsito, ela teria sido pior, porque me deu a oportunidade de ouvir um pouco de música clássica e no ar-condicionado, cuidando para o carro não bater, que pudesse me concentrar um pouquinho mais e tentar me colocar a par com a consciência. Não apenas no sentido do significado, da importância desse trabalho aqui com todos, como também daquele apanhado íntimo, aquela reflexão psicológica, como Santo Agostinho nos fala, daquela meditação, que é de colocar a consciência atenta a tudo que deve melhorar, mas não se massacrando, no sentido de buscar as nascentes dos verdadeiros tesouros que se encontram dentro da alma humana. Esse tipo de vida interior, como o Espírito Joana de Ângeles vem nos falar, ele é mais poderoso do que nós temos noção. Porque, segundo a psicologia profunda, como o psicólogo Carl Gustav Jung nos trazia, a vida é 50% exterior e 50% interior. Não nos cabendo falhar com nenhuma dessas áreas, senão nós vamos ter um viver adoentado. E a vida interior é a mais difícil. Porque nós estamos atentos a sermos os campeões do mundo. A pagar as contas, porque se não pagar também o boleto vence e nós vamos ter um choque de realidade muito rapidamente, não é? A lidar com a guerra do existir, da subsistência. Como Kardec vem nos dizer que na Terra nós temos 2 desafios. Olha que coisa boa, né, pessoal? Só tem 2. As arguras da natureza, os cataclismos, os animais, as feras, o adoecimento do corpo, o frio, o calor, tudo isso, fome, os cataclismos da natureza e a perversidade dos homens, que é o problema social e o problema da perversidade dentro de nós. Ele consegue resumir tudo em 2 coisas, olha só, como era um menino aplicado, esse Allan Kardec, não é? Então vejamos a guerra do existir. Mas a vida interior, meus irmãos, ela é realidade. Joana de Ângeles vai nos dizer que o ser humano precisa de vida interior a fim de lograr identificação com a realidade. Meus amigos, sonhos, pensamentos, desejos, vontade, desejo central, formas, pensamento, é o nosso mundo, é a nossa realidade. É abstrato? É. É difícil de lidar porque é invisível, esse mundo interior é difícil de lidar, mas é realidade. E quem vai nos alertar sobre isso é justamente um dos personagens mais conhecidos dentro do Espiritismo, André Luiz. Levante a mão quem já viu o filme ou já leu o livro Nosso Lar. Muito bom. Uma excelente leitura, um excelente livro. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro Nosso Lar, eu achei aquilo tão estranho, porque parecia com a Terra, mas era diferente. E só depois nós vamos compreendendo que as esferas mais imediatas à Terra, elas são muito parecidas com o nosso viver. E conforme o espírito vai evoluindo,
elas vão ficando diferenciadas. E vai ter um tipo de vida mais abstrata, muito mais diferente. E que depois é dito, André Luiz, que não é o mundo espiritual que é uma cópia da Terra, mas a Terra que é uma cópia do mundo espiritual. Que a cultura, a religião, a civilização, as artes, as ciências são ensaiadas no mundo espiritual, para depois surgirem na Terra. Porque nós somos uma família universal, uma família expandida. O que quer dizer família expandida? Meus irmãos, na década de 70, o programa Pinga Fogo, Chico Xavier nos dizia que o censo da humanidade é que naquela época éramos 22 bilhões de seres humanos encarnados. Desculpa, de seres humanos no planeta, entre encarnados e desencarnados. 22 bilhões de desencarnados em torno do planeta. Como que está esse censo hoje? Eu não tenho ideia. Mas vejamos que a humanidade desencarnada é muito maior que a humanidade encarnada. Porque nós éramos, se eu não me engano, cerca de 1,5 ou 2 bilhões naquela época. Eu tenho que rever esse dado novamente. Né? E éramos de 21 a 22 bilhões de desencarnados em torno do planeta. Então nós temos uma humanidade expandida. Nós falamos das grandes metrópoles como Rio, São Paulo, Tóquio, Nova York, e há grandes metrópoles espirituais que influem na nossa vida, e nós nem sabemos o nome. Talvez alguma nós já sabemos, né? Nosso lar. Mas nós vamos fazer aqui um olhar diferenciado sobre o personagem André Luiz. Este médico famoso na Terra, que era um médico de renome, um grande cientista, mas nós vamos chamar aqui de personagem, porque é dito que este médico famoso teria reunido 2 encarnações, que foi sintetizado no personagem André Luiz. Ele não teria desencarnado de forma sofrida na última encarnação, mas numa anterior. Mas se isso é verdade ou não, vamos ficar com o personagem André Luiz, como ele nos relata no mundo espiritual. Emmanuel vai nos dizer logo no prefácio que há muito nós desejávamos trazer um exemplo de transformação, um exemplo vivo do ser humano no mundo espiritual. E André Luiz, meus amigos, ele é tão extraordinário quanto ordinário. Ele é extraordinário pelas revelações, pelo conhecimento e pela sabedoria dessa alma que soube se transformar, pela beleza daquele André Luiz que morre o homem velho, que morre o orgulhoso, que morre o egoísta, e conforme ele vai morrendo, vai nascendo o outro André Luiz, mais humilde, mais sábio, mais atento aos valores da vida. Por isso ele é extraordinário. Mas ele é ordinário, não no sentido pejorativo da palavra, tá, pessoal? É ordinário porque todos os dias morrem pessoas na Terra e retornam ao mundo espiritual. Todos os dias nós temos um novo André Luiz. Nós temos um novo despertar. Nós temos uma nova consciência que morre e retorna ao mundo espiritual de forma bem-sucedida, de forma desastrada, de forma violenta e agressiva, vingativa, ou de forma confusa e atrapalhada, de todas as formas. E que vão passar cada um do seu jeito por uma transformação interior. E aí que nós vamos mergulhar em André Luiz e entender, usar as lentes da psicologia profunda para compreender o nosso querido André. E no primeiro momento, nós já nos encontramos com um choque de realidade. Quando André Luiz vai falar daquela experiência umbralina, que diz-se que foi 8 anos, então, naquela chegada dolorosa no mundo espiritual, entre urros e dores, naquela paisagem tempestuosa, que muitos diriam, será, Alexandre, que seria um tal de inferno? Mas os espíritos falam que não há inferno, de fato. O inferno é uma figura mitológica e metafórica. Mas há sofrimento no mundo espiritual, há paisagens desoladas, há locais de dor, de vingança, de sofrimento e de desespero. Meus amigos, aquilo não é um local fixo. Aquilo é uma paisagem emocional que nós vivemos na Terra, mas o corpo esconde. Porque nós estamos aqui bem sentadinhos, bem fofinhos, de banho tomado, mas nós podemos estar com sofrimento. Tem dias que estamos felizes, estamos maravilhados. Vemos na casa espírita que maravilha ouvir uma palestra, mas tem dia que a gente é uma fera. Tem dia que a gente está com raiva.
que a gente odeia, que a gente desespera. Graças a Deus isso passa, isso transforma, mas nós temos paisagens desoladoras que fazem parte da nossa vida interior e do nosso raio-x espiritual. Quando o ser desencarna, aquilo se torna patente, se torna presente na sua paisagem, porque aquilo que era escondido passa a ser evidenciado. Então essa região umbralina, meus amigos, que região umbralina é essa? Era o raio-x do mundo interior de André. E ali, por uma lei de sintonia e afinidade, como Emmanuel traz a Chico Xavier, né, que a mediunidade, o contato, a troca fluídica, ela se dá por sintonia e afinidade. Sintonia é a vibração e afinidade é o assunto, né, que nós nos afinizamos. Por sintonia e afinidade, por associação, André Luiz, ele se encontra atraído magneticamente para aquele local. Mas ele não era um campeão da Terra, um médico famoso, que, segundo dizem, concorreu 2 vezes ao Prêmio Nobel. Porque é dito, né, se acredita muitas vezes, não vou assinar aqui, mas eu acredito que ele teria sido Carlos Chagas, aquele própria personalidade que, inclusive, recebeu Einstein, quando Einstein esteve no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz. Um dos grandes cientistas, chamado o maior cientista do Brasil, né? Mas como que aquele cientista, talvez fazendo até um relato de uma encarnação anterior, nós já entendemos, como que aquele campeão do mundo se encontrava ali? Ele que era rico, famoso, bem-sucedido e que fez progredir a ciência, porque ele fez muito bem através da medicina. Mas como Clarencio diz a ele, André, você fez o bem através da medicina, mas você não vibrava no bem, não era o bem que você queria fazer. Você estava preocupado com o seu nome figurando no sucesso. Você estava apaixonado pela ciência, pelo orgulho, pela vaidade. Tem mérito? Tem, ele fez coisas boas. Mas não era vibrando no bem, não foi pela caridade. E perdeste a chance de fazer a caridade no dia a dia, pois ele era orgulhoso, egoísta, e ele passou por uma experiência que toda pessoa famosa, vaidosa e egoísta passa pela Terra. Quando se tem poder, o mundo abre as portas, e o mundo aplaude o vício dourado. Como os espíritos nos falam, né, na codificação, que o vício dourado é aplaudido, enquanto o vício andrajoso, né, o vício do mendigo, que está em andrajos, esse é condenado. Bom, você sabe, né, o rico é degustador, é bom vivant, e o pobre é cachaceiro, né? Então a gente já sabe como isso se dá. Então vejamos, meus amigos, que André Luiz passou por isso. Ele fortaleceu o orgulho dentro de si, ele fortaleceu a fera humana, porque não tinha ninguém que pudesse botar o dedo na frente dele, porque ele tinha renome, ele tinha riqueza, ele era famoso. Então, ele foi entrando numa mendicância espiritual, ele foi ficando numa pobreza de alma, e aquilo não era presente na sua realidade. E uma das coisas que nós temos no desencarne, primeiro os espíritos nos falam, não há mágica. A gente desencarna, continua sendo o mesmo ser. Mas se por um lado a gente não há mágica, a gente é o mesmo ser, a gente entra em choque. Por isso, quando cai o véu de Maia, como os hinduístas já nos diziam, Maia é o mundo das ilusões. É a deusa, ou melhor, o demônio, né, das ilusões. É um dos demônios que teriam atacado, então, a Buda, nesse simbolismo, né? Quando ele medita, ele é atacado pelas tentações. Um deles é Maia, realmente, o mundo da matéria, o mundo das ilusões, o mundo dos prazeres transitórios. Não estamos condenando os prazeres, mas olhando para o detalhe transitório e perigoso se ele não for administrado, se ele não for lidado com sabedoria, né, meus amigos? Porque há o prazer do corpo, que tem o seu papel. Nós estamos aqui com ventiladorzinho, ar-condicionado, tem um papel, o prazer do corpo. Mas ele precisa ser administrado porque o prazer da alma, ele é mais importante. E o prazer da alma muitas vezes é colhido entre espinhos. André Luiz, então, se vê despido. Alexandre é que nem aquele sonho que a gente dorme e sonha que está pelado, ou que está de pijama. Quase, não é bem assim. Né? Não é esse despido que eu quis dizer, né, meus amigos? Do que ele está despido? Ele está despido do papel de pai de família, do papel de médico, que era muito importante para ele, do papel do corpo. E ele traz uma coisa que a gente valoriza muito em psicologia. Ele diz o seguinte, que naqueles momentos na região umbralina, ele perdera a noção completa do tempo.
Ele não sabia quanto tempo ele estava lá. Às vezes ele não sabia se era noite ou se era dia. Não sabia se tinha passado um dia, 2 ou uma semana. E ele perdera a noção de espaço. Ele não sabia que local era aquele que ele se encontrava. Lá nos primeiros semestres da faculdade de psicologia, nós estudamos as funções do ego. Ego não quer dizer egoísmo, tá? Mas a pessoa diz assim, tem que matar o ego. Não, isso aí é a vaidade, isso é o orgulho, isso é o egoísmo. O ego, o termo científico ego, ele é o eu consciente. Nós temos muito mais o nosso eu além do consciente. Nós temos as memórias de vidas passadas, nós temos o inconsciente, mas nós temos uma parte nossa que é isso que eu estou pensando, isso que eu sei de mim agora. Que idade eu tenho, qual é meu CPF, se está frio ou se está calor, se eu estou bem alimentado, qual é meu nome, que lugar do planeta eu me encontro, até onde eu sei é Porto Alegre, e eu estou na casa Dom Tomé, né? Até onde eu sei, eu posso estar daqui a pouco num hospital psiquiátrico amarrado numa cama e eu acho que estou aqui com vocês, né? Mas até onde eu sei, o meu ego ele está referenciado. Eu sei que oração, eu sei que dia da semana é, que estação do ano. Isso me ajuda a ter uma identidade. Se o ego perde essa identidade, ele fragiliza, ele enlouquece. E ele perdera a noção de tempo e de espaço. Ele perdeu tudo que tinha, meus amigos. Tudo que tinha. E essa desreferencialização foi importante para dobrar aquele ego orgulhoso. Outro ego orgulhoso, eu acho que é o meu que está me obsediando aqui, né? Esse negócio fica fazendo um barulhinho. Eu acho que é com os outros, na verdade é comigo, ó. Olha só, isso aqui tá ligado. Sabe quem é outra pessoa orgulhosa que perdeu, que precisou ser dobrado pela vida? O tal de Divaldo Franco. Porque determinada vez, quando ele ainda era jovem, ele ficou muito doente, com febre. Ele achou que era orgânico. Sabe quem que aparece para ele? O espírito do poeta Victor Hugo. E diz a ele, Divaldo, eu que fiz você ficar doente. Para que eu possa acessar você, você faça silêncio interior, você se retire um pouco do mundo, para você receber a minha psicografia, porque você é muito bandão. O seu pensamento é muito mandão, você quer dirigir tudo, e eu não estava encontrando acesso em ti para você receber os meus livros psicografados. Agora vamos psicografar. Eu precisei te dobrar. Olha só, né? Vocês acharam que eu ia falar de uma pessoa medonha, uma pessoa malvada? Não necessariamente. A gente também é orgulhoso, a gente também é mandão, né? Divaldo, ele percebeu que o Espírito fez isso, né? Mas o que dirá de André Luiz, então? Ele precisou ser dobrado pela vida. E aí nós vamos ver um outro conceito da psicologia, que se chama sombra e persona. São dois conceitos que se relacionam com o outro. Tá? Eu vou dar uma resumida, porque sombra e persona a gente precisaria de um curso de mais ou menos 10 anos para cada conceito, para tentar entender. Né? E mesmo assim a gente ia ter uma série de dúvidas ainda. Tá? É bem profundo esses conceitos. Mas nós dizemos assim, que persona é o personagem público. Todos nós temos persona, é o jeito que a gente quer ser visto. Em época de Instagram é fácil de entender isso, né? Todo mundo tem uma vida bonitinha, maravilhosa, e às vezes é só na fotografia, não é? Às vezes é tudo muito lindo, e a pessoa tem a necessidade de botar tudo que ela está comendo, não é? Não tem um desgraçado que às vezes coloca lá que está comendo um filé mignon e a gente está comendo pão com ovo pela terceira vez na semana. E a pessoa, olha que prato maravilhoso, e às vezes a gente vê que a pessoa mais fotografa o prato do que come. Um dia eu vi um vídeo que aparecia um casal bem bonito, assim, nesse vídeo, filmando e fotografando o prato. Então eram uns pratos maravilhosos. E a moça, assim, fazendo um redemoinho com o celular e filmando, e aquela luz do celular filmando. E daí o rapaz vai pegar a comida, vai dar um tapa na mão dele, porque ainda está filmando. Então vejamos, a gente está numa época da ditadura da imagem. Então a persona é uma das questões de nossos tempos, né? Mas a persona é como eu quero ser visto, não só como eu quero ser visto, é como eu me vejo. É quem eu acho que eu sou. Olha só, quem eu acho que eu sou é uma coisa perigosa, pessoal. É a persona. Pessoal, a persona é necessária, tá? Ela é chamada de ferramenta social. Se não tivesse persona, eu podia estar aqui de pijama. Graças a Deus tem persona, né? Eu tomei banho e me arrumei para estar aqui com vocês. Né? Então eu tenho uma persona que deve ser mais ou menos adequada para que eu possa me relacionar com o meio. Né? A pessoa que não tem persona, talvez sejam aqueles nossos irmãos que, sofrendo na esquizofrenia, podem estar andando nus pela rua, perdem completamente
o decoro, né? Eles já não se apresentam, então a pessoa perdeu a persona. Então todo mundo tem persona, não tem como não ter. Mas se por um lado é importante nós termos persona, como Chico Xavier, né, disseram para ele: Chico, você usa peruca porque é vaidoso. Ele dizia: não, é para não ofender os olhos das pessoas. E Divaldo, né, disseram para ele: Divaldo, você pinta o cabelo, Divaldo, isso é vaidade. Ele falou: não, não é vaidade. É um shampoo que a gente passa na cabeça e fica décadas mais novo. Né? Então eles tinham persona. Então olha a importância até dessa vaidadezinha, desse bem-estar consigo mesmo. Né? Mas a persona tem um perigo, que é, um dos perigos da persona é quando eu se identifica com a persona. Ele acha que ele é a persona. Ele acha que ele é o personagem público. É um desafio, pessoal. A gente não está falando assim de uma coisa que a pessoa escolhe por bobagem, não. É um perigo para todos nós. Eu sou o palestrante espírita. Eu sou a caridade. Eu sou o bem. Eu sou o fulano de tal. E ainda os cargos mais pomposos é mais fácil ainda se identificar com a persona. Eu sou o advogado fulano. O general em casa tem que ser chamado pelos filhos de general, de comandante, de capitão, não pode ser pai. Né? Então ele não tira a persona nem para entrar em casa. Ele tem que ser o palestrante onde vai, ele tem que ser o professor de todo mundo. Imagina que criatura chata. Deve ser maravilhoso ser professor. Em muitos contextos, não em todos. Deve ser maravilhoso todas as profissões, todas as tarefas, todas as pessoas que a gente veste. Não o tempo todo, a toda hora. Porque quando isso ocorre, há um sofrimento. Há um sofrimento do eu. Então André Luiz, ele quebra a persona do médico. Não apenas ele fica lá em Andrajos, como o que dizem para ele quando ele chega em nosso lar e diz: mas eu sou médico, quero exercer a medicina aqui. Disseram: não, você não é médico, você era médico na Terra, né? O seu diploma não foi validado aqui no mundo espiritual, né? Não foi validado ainda. A medicina aqui é outra. E mesmo que fosse a mesma, olha o seu estado, André. Olha o seu estado. Você está aqui para reaprender a viver. Você chegou como derrotado, como suicida no mundo espiritual. E a experiência do suicida é aquele que destruiu a própria encarnação, por mais que fosse um suicídio indireto, como foi a dele, né? E como está na moda, desde o início da civilização, o suicídio indireto está na moda, né? A pessoa vai, de certa forma, vivendo de um jeito prejudicial. E aí nós entramos num outro conceito, que é o de sombra. Esconder faz parte da matéria. Como eu disse antes, eu estou aqui vendo vocês, eu não tenho noção do mundo interior de vocês. Nós não temos noção se a pessoa está bem ou se ela está mal, se é um anjinho ou se é um perverso. Porque a matéria esconde. A encarnação no mundo material, no mundo de provas e expiações, esconde a verdadeira realidade do espírito. A matéria esconde, pelo bem e pelo mal. Pelo bem, porque no momento que a matéria esconde quem eu sou e quais são os meus conflitos, eu tenho direito à privacidade. E eu tenho direito à intimidade. Não cabe a ninguém devassar os meus conflitos pessoais. Cabe a mim mesmo e eu vou abrir o meu coração no momento delicado, com uma pessoa que pode me ouvir, com uma pessoa que pode respeitar as minhas questões. É muito importante poder se abrir e poder botar para fora o seu lodo, a sua dificuldade, a sua dor, as suas malvadezas, os seus lados viciosos. É importante poder se desnudar, mas isso tem um local e tem um contexto. Eu não vou fazer isso à torta direito por aí, porque o mundo não vai saber me acolher e eu não vou saber lidar com o mundo. Então, por um lado, é muito importante. Vejamos que eu tenho raiva de um amigo. Alguém já sentiu raiva do amigo? Eu vou nem pedir para levantar a mão, né, pessoal? Porque espírita não tem raiva de amigo. Espírita analisa a obsessão alheia para entender o que está acontecendo, né? Espírita não tem raiva, não julga, não condena, não critica mentalmente, né? Então, eu lembro de determinada ocasião, que é um paciente muito querido, mas ele tinha algumas dificuldades, né? E ele era uma pessoa bem dócil. E toda vez que ele saía do consultório, eu sentia uma coisinha estranha.
Toda vez que ele era dócil demais, um lado dele reagia. E uma vez ele tinha dores de cabeça tremendas, e ele vinha se transformando, se trabalhando, era uma pessoa muito querida, e segue sendo. Mas um dia as dores de cabeça não passavam, e eu perguntei para ele, fulano. Eu não disse nada que eu captei, através da mediunidade meio obtusa, mas eu captei ali que uma coisa estranha, né? Sempre que ele estava saindo, eu captava ali uma coisa meio estranha. Eu perguntei, fulano, você costuma xingar mentalmente? É claro, as pessoas não estão ouvindo, eu xingo o tempo inteiro. E às vezes até com uma idiosincrasia que faz parte da alma humana, às vezes a gente é generoso demais e parece que um lado nosso dá um rebote, né? E ele dava esse rebote, eu sentia. Quando eu comecei a conversar com ele sobre esse hábito mental, não é que passou a dor de cabeça do rapaz. Então, ele tinha uma agressividade que, se por um lado não era exteriorizada, por outro não estava sendo elaborada. Isso a psicologia chama de sombra. Esse é o segundo conceito, persona, e o segundo é sombra, né? Sombra diz respeito ao mal dentro de nós, à agressividade, mas não é só o mal, tá? Não é só o mal. É o lado desconhecido, o lado mal trabalhado. Tem coisas até que são maravilhosas que estão na nossa sombra, mas a gente ainda não reconheceu, isso não ganhou espaço na nossa personalidade, e isso nos atrapalha. Pode ser uma coisa boa, mas nos atrapalha e parece que é ruim até, né? Mas é a sombra. Quem que tem sombra, meus amigos? Quem tem sombra? A gente começa pela gente. Quer olhar a sombra, olha no espelho, né, meus amigos? Todos nós temos sombra. Todo espírito encarnado na Terra tem sombra. Até os mais evoluídos, exceto o Cristo. Não que ele esteja numa condição especial, é porque ele já chegou no espírito puro. E só o espírito puro não tem mais sombra. Ou seja, um dia nós chegaremos lá. Só o espírito puro não tem área precária dentro de si. Não tem área mal trabalhada, mal desenvolvida. Mas assim como a sombra diz respeito aos aspectos mal desenvolvidos, ela também diz respeito àquela perversidade que a gente esconde. E como a matéria esconde, eu falei, e é importante que assim faça, ela mantém a intimidade, mas a matéria esconde. E ela também pode ser usada para perversidade, para o mal, né? A pessoa com cara de cordeirinho, né, parece um anjinho e às vezes tem todas as mazelas, todas as maldades que ali se apresentam, né? Não tem aquela história que, em determinada ocasião, numa cidade de interior, o juiz colocou ali uma testemunha, uma senhora, que era, digamos assim, a informante da cidade. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? A senhora que era a informante da cidade. Fazer o serviço de informação espontânea, né? E o advogado de ataque questionou ela, e ela disse assim, mas você falando isso, mas todo mundo sabe que o senhor está aqui engomado, mas o seu filho está na cadeia, você tem vício em drogas, a sua esposa já brigou com você por questões extraconjugais uma série de vezes. Daí quando o outro advogado falou, olha só, mas o que está acontecendo? Ah, mas o senhor está falando dele, mas o senhor nem fez o curso de advocacia, você comprou o diploma e você conseguiu escapar da prisão porque você pagou o delegado e já trouxe toda a vida. Quando os dois estavam desmoralizados, o juiz então olhou a situação, chamou os dois advogados à mesa e disse assim, que se alguém perguntasse para essa senhora se ela me conhece, eu coloco na cadeia. Até o juiz tinha coisa para esconder, né? Exatamente, ou seja, né, todos temos aí, né, eu já vi aquela brincadeira assim, olha, se você não me obedecer, eu vou pegar o teu histórico do Google e vou mostrar para todo mundo, né? Não tem aquela história? Pois é, meu irmão, o histórico, meus irmãos, o histórico do Google é a psicosfera à nossa volta. A ideoplastia, que é vista no mundo espiritual. E aí que André Luiz, quando ele desencarna, ele passa pelo chamado confronto com a sombra. A sombra psicológica, que é um lado nosso. A sombra é tudo que está em nós? Não, não é. Mas é um lado. É um lado que precisa ser conhecido. E ele passa pelo confronto com a sombra. Em psicologia profunda, nós temos um termo que é chamado individuação. É um conceito que quer dizer a pessoa realizar a sua potencialidade. Ela se tornar quem ela veio para ser, se desenvolver, confrontar as próprias sombras, os seus lados mal trabalhados, fazer o processo de transformação psicológica. E nem todo mundo se individua, nem todo mundo passa por isso, meus amigos. Individuação
Eu diria que 90 ou 80% da população não passa, não consegue realizar a sua individuação. Segundo o Instituto Pesquisa Alexandre, tá? É mais ou menos uma estimativa da minha cabeça, tá? Quer dizer assim que a vida não espera isso da gente. A vida espera que a gente vença no mundo, que a gente estude, trabalhe, construa família, que pague as próprias contas, que se relacione. É uma parte importante. Mas a vida não espera que a gente enfrente os nossos conflitos emocionais. Que a gente possa se tornar uma pessoa que contribui para a sociedade, que passa pelo próprio enfrentamento, que sabe abdicar em nome do outro, que sabe fazer sacrifício. Isso faz parte da individuação. E André Luiz, nós podemos dizer que foi uma individuação que não se completou na Terra. Ele não conseguiu concluir a sua individuação. Poderia ter feito, mas não fez. E ele faz depois, o mundo espiritual. Ele passa pela transformação que lhe é pertinente. Porque nós vamos ver que André Luiz, conforme ele nos diz, que ele era inteligentíssimo, ele era um homem inteligentíssimo. E ele diz assim, nos primeiros minutos no mundo espiritual, naquela zona de sofrimento, eu me dei conta que estava morto. E que existe a vida após a morte. E que se existe a vida após a morte, Deus existe. E se Deus existe, eu estava errado. Porque eu era um cientista materialista e meu único tipo de religiosidade era uma religiosidade mais formal da liturgia, não era uma religiosidade sentida e vivenciada. No fundo, ele não acreditava em nada, que havia algo após a morte. E ele vai dizer assim, eu não me preparara para a vida espiritual. Eu era tal qual flor de estufa. Eu não criara órgãos para essa vida no mundo espiritual. E ele vai ver que isso leva a um choque. Ele não se preparou para o grande advento da vida, que é a morte. A psicologia profunda vai nos dizer que o trabalho da psicoterapia é preparar o sujeito para a morte, para a vida após a morte. Vocês sabiam disso? Psicologia profunda vai dizer que a verdadeira psicoterapia é um trabalho para aprender a morrer para a vida após a morte. Principalmente, isso dizia Jung, né? Que ele fazia isso principalmente com os seus pacientes mais idosos, pois ele via aquele aproximar que era um momento muito rico, a pessoa se confrontar com o problema da vida e da morte. E André Luiz diz que ele nunca se confrontara com isso. E é uma questão universal. Todo mundo vai morrer, meus amigos. Uma verdade absoluta. E nós não paramos para pensar sobre a morte. Nós não paramos para nos preparar para a morte. E se preparar para a morte é qualificar o viver. Tem a ver como nós vivemos, como nós abraçamos a vida. E nós espíritas, que compreendemos que a vida não é uma sucessão de minutos imediatos, mas é um confronto profundo consigo mesmo para encontrar as joias, os seus tesouros, a sua maravilha. Nós devemos então amar a morte como uma extensão do amor à vida. Amar a morte não é algo técnico, não é algo fúnebre. É entender que a morte é uma continuidade. É uma transformação que se dá agora, que se prepara agora. Nós vamos sutilizando o nosso viver. E André Luiz, então, ele vai entender que nem mesmo as religiões faziam isso. Que as religiões não haviam preparado o sujeito, então, para a vida após a morte. Nem a ciência e nem a religião. Quem fala isso é Leon Denis, que dizia, né, que aqueles que deveriam ser os grandes sabedores da vida após a morte não sabem. Nós temos uma religião muito exterior, muito externa, da liturgia, do templo, da oratória, sem a espiritualidade sentida no aqui e agora. Mas nós não devemos condenar os nossos irmãos evangélicos, católicos, judeus, budistas. Nós precisamos olhar isso no espiritismo também. Nós podemos estar dando passe, dando palestra, tomando água fluidificada e xingando, verbalmente ou mentalmente, o nosso irmão, porque ele não votou como a gente, porque ele não acredita nas mesmas coisas, porque eu acredito que ele está errado e que eu estou certo. Então nós precisamos nos confrontar com esse aspecto. E a vida, então, de André Luiz, no mundo espiritual, é uma vida de transformação, para além do mundo das ilusões. Conforme a maioria que já leu, então não é spoiler, ele vai se transformando e ele tem uma saudade. Ele tem saudade da família. E às vezes ele fala, Lísias, como se encontra a minha esposa e meus filhos? Eu preciso de notícias.
Eu aqui estou muito bem, agora que eu já abracei nosso lar e a vida espiritual. Eu estou bem, mas eles devem estar sofrendo, os coitadinhos. Quem eles eram sem eu? Eu conto ou vocês contam? Quando ele retorna, após uns anos, vai ele todo faceiro, todo engomadinho, passou até perfume, vou brincar assim, né? Para chegar na família lá no mundo espiritual. Isso foi muito belo também no filme, a forma que eles escolheram para demonstrar isso, né? E quando ele chega, ele encontra a mulher e o marido da mulher. Se isso já é difícil hoje, imagina naquela época, na década de 30, no mundo, no Brasil daquela época, né? Ele se confronta. Meus amigos, ele já estava em transformação. Ele já estava em contato com Deus. Ele já tinha deixado de lado o orgulho. Ele já estava enamorado da humildade. Ele estava enamorado, mas não estava casado com a humildade. Talvez nós podemos aqui arriscar dizer que o papel que ele tinha na família era uma das últimas coisas que ele mantinha o apego. Uma das últimas vinculações à vida que ele teve anteriormente. E aí ele vê que isso foi abaixo, porque a mulher tem um novo marido. Às vezes, né, minha esposa já me perguntou assim, Alexandre, quando tu morrer, tu quer ser enterrado ou ser cremado? Eu disse assim, eu quero ser empalhado e colocado na sala. Que é para marcar território. Né? Que eu vou puxar o pé. Então, meus amigos, ele vê que tem um marido da mulher. Então dá um arrepio quando a gente fala isso, né? E não apenas tem o marido da mulher, não tem nem porta-retrato dele na casa, eles não querem falar, não fala nele, ele foi um homem tão difícil. A mulher soltou fogo de artifício quando ele morreu. Ficou livre, ficou feliz, ficou contente, ficou faceira, meus amigos. No dia seguinte ela entrou no Tinder. Daquela época, pintou o cabelo. Olha só como são as coisas. E aí ele se vê tomado de uma violência, ele se vê tomado, ele se assusta. E o filme retrata muito bem, eles colocam ali uma licença poética, né? E ele já vê aquela região umbralina, e no livro nós vamos ver que ele faz uma oração. Então a enfermeira Narcisa, e ela vai lá estar com ele, ajuda ele a vencer, ela ajuda ele, mas quem faz o trabalho é ele. Porque, meus irmãos, a nossa individuação há o confronto com a sombra. É o primeiro passo da individuação, o confronto com a sombra. Mas há outros passos, e um dos passos é o deserto da alma, a solidão. Nós vamos ter ajuda, mas vai ter uma hora que nós vamos ter que estar conosco mesmo. E até o mentor espiritual respeita isso, porque médium vidente, clarividente, vai dizer o seguinte, tem hora que o mentor se afasta. Ivone do Amaral Pereira, que era médium, era caridosa, era sábia, mas era depressiva, ela fala nas suas cartinhas a Divaldo Franco, Divaldo, acabou a minha mediunidade, está suspensa, não vejo mais mentores, acabou a psicografia. Inclusive estou próxima à morte, logo estarei no mundo espiritual. Daí sempre tem uma nota de rodapé ali. Embora Ivone acreditasse nisso, ela viveu mais 20, 30 anos, psicografou não sei quantos livros, né? Era a depressão dela falando alto, não tinha acabado nada, nem mediunidade tinha acabado, mas ela não estava mais vendo mentor. Ivone não estava vendo mentor, com aquela mediunidade potente, né? Porque a pessoa tem que se encontrar consigo mesma. O deserto da alma, no bom sentido. No bom sentido. De suportar os espinhos e as arguras, mas não no sentido dorista, não no sentido masoquista, né, meus amigos? Mas no sentido de aceitar a própria cruz da transformação pessoal. E ali nós poderíamos dizer que André Luiz passou pelo que Paulo de Tarso nos diz. É o confronto com o homem velho. Com o homem velho. Para nascer o homem novo. Ele precisou abrir mão disso. Não estamos dizendo que a pessoa tem que todo mundo abrir mão, nota 10. A pessoa diz, não, eu abro mão do casamento, do meu marido, da minha esposa. Tá, se tá fácil demais é porque também tem alguma coisa estranha, né? Eu acho que o casamento, talvez, né? A pessoa não sente ciúmes nenhum. Tá, peraí, tá um pouco já estranho isso, né? Não sente ciúmes é também porque já, né, já não tá tão interessado. Brincadeira, assim, né, pessoal? Mas nós podemos entender as dores, os confrontos e os sacrifícios de André Luiz. Ele nos diz, ele não fora um homem mau, ele não fora um vilão diante das leis do mundo e da justiça do mundo. E não fora um homem mau aos seus próprios olhos.
mas ele fora o irresponsável das emoções do mundo interior. Ele fora, meus amigos, alguém que pouco cresceu do ponto de vista interno e tinha capacidade. Olha a cabeça de André Luiz. Ele é muito sábio, meus amigos. Ele é muito amável, ele tem muito amor e muita sabedoria e muito conhecimento intelectual, mas não se permitiu viver os caminhos da própria sabedoria enquanto esteve na Terra, naquela encarnação que o personagem nos traz. E aí nós vamos ver que ele vai compreender que nós estamos vivendo uma tragédia do viver. A vida na Terra, uma tragédia no sentido de almas e almas que desencarnamos sem termos aprendido a viver. Claro que nós estamos aqui pincelando alguns dos pontos de André Luiz, tem muitos outros. Tem aquele momento lá que ele pergunta, ele encontra a mãe, e a mãe está no mundo, numa esfera muito superior a dele. Ela tem que se materializar para estar em nosso lar, para estar numa esfera mais rarefeita, mais sutil e mais poderosa do mundo espiritual, mais potente. E ela vai dizer, e ele, ai, cadê papai? Papai, meu filho, está numa região umbralina, em situações muito piores a que tu esteves. Até hoje ele está lá. Vinculado às amantes. A duas amantes. As outras lhe perdoaram, mas essas duas não. E eles estão lá se violentando o tempo inteiro, há décadas. Mas isso não vai mudar de figura? Vai, meu filho. Eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar porque eu quero eles três como filhos. Eu quero que ele seja o meu filho e eu aceito as duas como filhas da alma. Olha só o exemplo da mãe de André Luiz. Olha só como ele encontra ali uma verdadeira professora da alma, né, meus amigos? Mostrando que ela perdeu em vida. Perdeu porque, poxa, ficou ali talvez escrava num casamento muito difícil. Perdeu, entre aspas. Perdeu os olhos do mundo, né, meus amigos? Mas os olhos espirituais, ela tinha conquistas que os olhos não veem. Porque o tesouro dela está aí, né? Onde os olhos não veem, onde os ladrões não roubam, que é a verdadeira realidade do espírito. E há muitos ensinamentos que André Luiz vai nos trazer como um verdadeiro parceiro, como um verdadeiro mestre da alma. Há uns anos atrás, nós fizemos, né, um projeto da Associação Médico Espírita do Brasil, que se chamava André Luiz no Divã, pelo Núcleo de Psicologia e Espiritismo. Mas daí foi censurado o título, né? Como assim André Luiz no Divã? Era André Luiz no Divã com Joana de Ângeles, o nome do projeto. Daí a gente teve que modificar o nome do projeto. Ficou Joana de Ângeles e André Luiz, os desafios da alma. Né? Ele está sendo reeditado, está sendo relançado novamente no canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Ele está completo no canal da Associação Médico Espírita do Brasil e semana a semana está sendo lançado. Né? Um time de palestrantes, estudiosos está ali debulhando o André Luiz. Se não me engano, são 16 encontros só para falar sobre o olhar psicológico sobre André Luiz. Mas, meus amigos, temos o professor do tempo aqui nos chamando mais uma vez, né? Vamos ficar com os ensinamentos dessa alma nobre, desse grande professor que vem até nós, nos trazer uma realidade maravilhosa, mas que está ao alcance de todos nós. Porque, como eu disse, André Luiz é extraordinário no sentido profundo, no sentido da riqueza que ele encontra e que todos nós podemos encontrar. Mas ele é ordinário no sentido que todos podemos passar por isso. Nós não precisamos ser eleitos, nós não precisamos ser faixa preta do bem, nós não precisamos ser os grandes nomes da ciência, da cultura, do espiritismo, da filosofia. Nós somos nós mesmos, com as nossas idiosincrasias, com as nossas manias, com o nosso ouro e com as nossas debilidades. E podemos rumar e fazer o caminho que André Luiz fez na seu mergulho profundo. Apenas trazer, sei que estamos na hora, o último recado antes da oração. Quando eu tinha 23 anos, agora eu me dei conta que já faz 20 anos, né? Quando eu tinha 23 anos, eu li pela primeira vez o livro Missionários da Luz, que é mostrado o preparo reencarnatório, daqueles capítulos que fala sobre o ministério da reencarnação, do preparo da encarnação, eu estava maravilhado. E durante o sono, eu tive um desdobramento espiritual. E eu fui levado a uma colônia espiritual, para ver como as coisas funcionavam. E eu vi aquela colônia maravilhosa. Eu via onde as pessoas habitavam, aonde estudavam,
E eu era levado a um prédio enorme, um arranha-céu, e dava para ver a cidade espiritual inteira. Era noite, tinha chuva, e eu via a cidade espiritual. E eu fui deixado sozinho. Eu achei que eu tinha morrido. Eu achei que eu estava morto, eu tinha certeza. Eu estava no mundo espiritual e eu estava numa colônia tal qual André Luiz. E naquele momento, os mentores, que eu nem lembro o nome, nem o rosto, nem nada, mas estavam ali comigo, se afastaram. Eu fiquei sozinho, olhando aquela paisagem num vidro. Era um vidro assim que era a parede inteira, pelo menos é a minha memória, né, pessoal? E eu fiz um pensamento comigo mesmo. Agora que eu estou aqui, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou me dedicar, eu vou me transformar, eu vou fazer que nem André Luiz. Eu vou fazer que nem ele fez, porque ele faz esse movimento, né, pessoal? A gente está aqui só falando mal dele, mas ele faz um movimento maravilhoso. E daí, quando eu pensei isso, eu fiz um outro pensamento dentro de mim. Por que eu não pensei assim na Terra? Quando eu penso isso, eu acordo na cama. E quando eu acordo na cama, eu penso assim, eu não acredito que eu estou aqui. Por incrível que pareça, uns 10 ou 15 anos depois, uns 10 anos, eu tive um outro desdobramento que foi a mesma coisa. Achei que eu tinha morrido, acordei, eu me lembro que eu agarrei a coberta, assim, eu não acredito que eu estou aqui. Né? Eu contei essa história no Centro Espírita, contei uma vez, contei duas vezes, contei no grupo mediúnico. Lá pela 10ª vez que eu contei na frente da minha esposa, aí que caiu a ficha dela, ela disse, o quê? Tu comemorou que estava do outro lado? Ela ficou tão brava que eu nunca mais. Vocês não contam então para ninguém que eu contei para vocês essa história, tá? Mas depois, devido até a paternidade, eu acho, deve ser pela paternidade, passou essa pressa que eu tinha, passou, né? Então alguém pergunta se você tem desejo de estar lá, eu tenho, mas não tenho pressa, como dizia o Chico Xavier, né? Mas naquela época isso era muito pujante. E vamos fazer dessa reflexão. Por que nós não fazemos aqui agora o mesmo interesse, a mesma vontade, o mesmo maravilhamento de fazer a nossa jornada interior do jeito que ela é, meus amigos? Porque nós não precisamos ser André Luiz, nem Divaldo Franco, nem Ivone Pereira para fazer a nossa caminhada. Joana de Ângeles nos diz que o ser consciente, ele parte do próprio ponto de partida. E o nosso ponto é a nossa vida do jeito que ela é. Não é a vida do outro. Que legal que o outro fez. Mas o meu ponto de partida é outro, com a minha realidade. E o ser consciente, ele parte do próprio ponto e ele é capaz de se encarar sem máscaras. Ele não se culpa nem se desculpa, mas se descobre. Meus amigos, agradeço imensamente pela oportunidade dos vossos ouvidos de estar aqui nesse aniversário maravilhoso dessa casa. E vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer esta noite, este brilho das estrelas, esta mãe natureza que nos envolve, num momento muito oportuno. Porque nesta hora que o mundo chora, o drama da guerra, as vicissitudes que fazem parte do existir, talvez tenhamos que lembrar no fundo do nosso ser. Mas Jesus, antes de estar encarnado, eu pedir para viver este momento, eu pedir para estar aqui, eu pedi por essa nova chance. Eu sabia dos espinhos, eu sabia das argolas, mas a humanidade vive algo que ela não sabe. A humanidade é uma criança ignorante. Ao mundo espiritual, à beleza da vida, e depois da lágrima vem o raio de luz, depois do sofrimento vem a alegria, e vem a vontade e a alegria de viver. Tu nos disse que na última hora, nos momentos de transição, que o mal viria para a superfície da terra, porque vem a superfície da nossa forma de viver, a superfície de nós mesmos. Mas tu disse que não nos abandonaria e que no final de tudo haveria as núpcias do Cordeiro, haveria a Jerusalém celestial na face da terra, ou seja, haveria o reino de Deus na criatura humana. Meu Cristo, meu amigo, meu mestre, meu confidente, meu guia, esteja conosco. Não nos deixe titubear nesta hora, mas que possamos encontrar dentro de nós o brilho eterno, como Bezerra de Menezes nos diz, que é na noite sem estrela que o espírita deve brilhar, que deve encontrar a própria luz e a própria fonte. Que esses nossos amigos que não nos abandonam, que nos sustentam, que nos suportam e que nos compreendem, que possam nos auxiliar a vencer a nós mesmos e dar o melhor de nós para a nossa família humana. E assim, Jesus,
te agradecemos infinitamente este momento, este encontro de alma e este aniversário do nosso querido Dom Tomé. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite a todos.